O êxito no cumprimento dos papéis dentro da família depende de uma vida piedosa. É a frase que eu abri. O sucesso nas minhas relações familiares depende da minha relação com Deus. É isso que o verso 18 quer dizer. Se você é cheio do Espírito, que significa o quê? Uma vida no altar, uma vida de santidade, de oração, então essa vida santa se refletirá nas suas relações. Ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que uma vida de constante comunhão com Deus. Tem comunhão com Deus, é um bom marido. Não tem comunhão com Deus, é um mau marido. Agora a palavra é dirigida aos crentes. A primeira metade aos incrédulos, não salvos. Agora a segunda metade aos crentes, aos cristãos. Se você está em dia com Deus, vai estar em dia com a mulher. Se você falha com Deus, vai falar com a mulher. A minha relação com a minha esposa é reflexo da minha relação com Deus. A minha relação com os meus pais é reflexo da minha relação com Deus. Se a minha relação com Deus está emperrada, comprometida, a minha relação com os membros da família também estará. A submissão da mulher, o amor do marido à esposa, a obediência dos filhos, é uma demonstração de 3 coisas. Primeiro, santidade. Santidade. Ou seja, uma vida em pecado fará com que eu comprometa meus deveres dentro da família. De modo que uma vida santa, separada do pecado, fará com que eu tenha sucesso com os membros da minha família. Segundo, os deveres de cada um na família é uma demonstração de espiritualidade. Tem gente que acha que ser espiritual é ir para um mosteiro, no meio do mato, ficar contemplando o sol. Sou espiritual. Não faça barba, não rapa a perna. Não, isso aí não é espiritual, isso é porquice. Espiritual. Põe aquelas coisas sujas, não toma banho. Não. Amar a mulher é ser espiritual. Cuidar dos filhos é ser espiritual. A mulher respeitar o marido é ser espiritual. Isso é sinal de espiritualidade. Como você pode provar isso? O verso 18. Não embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, a condição familiar não está separada da vida com Deus. Tem gente que diz assim, não, meu casamento é uma porcaria, mas minha vida com Deus está boa. Mentira. Se o casamento está ruim, a vida com Deus também está ruim. Porque elas estão ligadíssimas, a condição familiar não está separada da vida com Deus. Dizer que está bem com Deus, mas a casa está uma bagunça, é um conceito errado. Se a sua vida no lar está um caos, isso é uma evidência de frieza espiritual. Olha que coisa boa. A gente pensa que o termômetro da espiritualidade é quantas vezes vai na igreja, é quanto tempo lê Bíblia, é quanto tempo ora. A gente pensa. O termômetro da vida espiritual é medido nas minhas relações familiares. Ah, que coisa boa. Pastor Danilo ali, cunhas são espirituais, como que eu sei? Usam terno, gravata, andam com Bíblia debaixo do braço, estão rezando, orando. Não. É como ele trata o filho dele, como ele trata o pai, como trata a esposa. Isso revela espiritualidade.
Portanto, vou repetir mais uma vez, grave e não esqueça, a repetição é uma maneira de memorização. O sucesso da minha relação com os membros da família depende da minha relação com Deus. Um lar equilibrado é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Olha que frase que eu vou falar, olha só, presta até versículo. Quer mudar a sua relação com a sua esposa? Mude a sua relação com Deus. Quer melhorar sua relação com seu marido? Melhore sua relação com Deus. Quer melhorar sua relação com seus pais? Melhore sua relação com Deus. Quer mudar sua relação com seus filhos? Mude sua relação com Deus. Porque a vida familiar nada mais é do que reflexo da vida com Deus. Quer ver outra frase interessante? Você será uma melhor esposa se for uma melhor cristã. Você será um melhor marido se for o melhor cristão. Você será um melhor filho se for o melhor cristão. E você será um melhor pai. Não é se você ler 125 manuais de como ser um pai. É se você for um melhor pai cristão. Sabe o que está vendo? O que está ocorrendo é que muitas famílias, escute, estão falhando no cultivo da sua vida devocional diária. Estão gastando pouco tempo com Deus. Se você gastasse 1/10, não é 1/3 não. Você é bom de matemática? 1/10 é 1 de 10. Se você gastasse 1/3 com Deus, do que gasta com as mídias sociais, você seria distinto de todos dessa cidade. Eu estou falando de 1/10, não estou falando de 1/3 não, é 1/10. Se você lesse a Bíblia, o tanto que lê o WhatsApp, se você acessasse as páginas da Bíblia como acessa as páginas virtuais, meu Deus, você seria um profeta. Nós estamos falhando nisso. Eu sei que o grande responsável espiritual do lar é o marido. Veja só, os outros membros da família, eu sei que o pai é o líder da família, mas os outros membros estão tão atarefados com o serviço de casa, cursos, atividades, trabalho, etc, etc, que não gastam tempo a sós com Deus, com as escrituras, com a oração, com a casa de Deus. Muitos estão vendo seminários, vídeos, livros, isso tudo é uma bênção, mas o seu tempo pessoal com Deus é insubstituível. É isso que está causando ruína nos seus casamentos. Presta atenção nisso aqui agora. Em 1679, o Sínodo da Nova Inglaterra se reuniu em Boston para responder a segunda pergunta da Corte Suprema da colônia de Massachusetts. Quais são os males que tem provocado o Senhor a trazer juízo sobre a Nova Inglaterra? Os líderes apresentaram 4 razões como resposta. E a 6ª razão dizia, porque Deus está bravo com a Nova Inglaterra. Qual que é a razão? Há muitas famílias que não oram a Deus constantemente, nem de manhã, à noite, e muitas outras que não leem as Escrituras todos os dias no seu lar, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente neles. Há muitas casas que estão repletas de ignorância, profanidade, e que não são devidamente examinadas. Por essa causa, a ira pode vir sobre os outros ao redor de tais casas, sobre elas mesmas. Muitas famílias que professam o cristianismo não levam todos seus membros a se sujeitarem à boa ordem. A.W. Plink também diz, visto que o crente não pertence a si mesmo, mas foi comprado por preço, seu alvo é glorificar a Deus em todos os relacionamentos da vida. Não importa a posição social que ele ocupa, ou mesmo que ele é, o cristão tem de servir como uma testemunha de Cristo. Juntamente com a igreja de Deus, o lar do cristão deve ser a esfera da sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm que estampar o selo da divina chamada do cristão. E todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo, escute, que todas as pessoas que entrarem no seu lar percebam que Deus está ali.
Susana Wesley, qualquer coisa que debilite a razão, enfraqueça a sua consciência, obscureça o seu discernimento de Deus e te afaste das coisas espirituais, ou eleve a autoridade do seu corpo sobre a sua mente, essa coisa é pecado para você, por mais inocente que possa parecer. Vida espiritual é o que Susana Wesley está dizendo. Essa é a segunda razão das crises no lar. Nesse sentido, escute, a maneira bíblica de trazer harmonia para o seu lar é a sua consagração pessoal a Deus. 1 Timóteo 4,7, Paulo recomenda ele: Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo compara a vida espiritual à vida muscular. Nosso corpo precisa de exercício, não é isso? Nossos bíceps, para que eles aumentem o seu tamanho e a sua força, eles precisam de exercícios, de repetições, séries. E essas séries diárias, semanais, aumentarão sua resistência, sua força e o seu tamanho. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Ela precisa ser exercitada para aumentar a sua resistência, força e o seu tamanho. Leitura de Bíblia deve ser um exercício, oração deve ser um exercício, vir à igreja é um exercício, santidade, fugir do pecado é um exercício, e através desse exercício, nossas famílias serão melhores. Obrigado por assistir.